E o Flamengo faz anúncio de contratação para reforço na temporada. Vou falar também sobre reunião que vai decidir o futuro de Lucas Paquetá, a situação do Flamengo e o Maicon, que pode estar sendo resolvida nos próximos dias, e o Corinthians, que saiu reclamando que está sendo prejudicado na final da Supercopa. Tudo isso e muito mais você acompanha agora nesse vídeo. Deixa eu começar esse vídeo falando da polêmica envolvendo a acusação do Corinthians contra o Flamengo. Bom, o Corinthians está se sentindo prejudicado pela CBF por conta do calendário que antecede a Supercopa do Brasil. O atual campeão, Flamengo, estreia no Morumbis contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira, às 21h30. Já na quinta, o Corinthians, atual campeão da Copa do Brasil, recebe o Bahia na Neoquímica Arena, às 20h30. Ou seja, o Flamengo joga um dia antes do rival, mesmo que o horário seja tardio. Nos bastidores, o clube paulista entende que teria apenas um treino completo entre a estreia no Brasileirão e o confronto com o Flamengo. Por isso, tenta convencer a CBF a antecipar a partida contra o Bahia para a terça-feira anterior. O pedido do Corinthians seria para que tanto a partida do Flamengo quanto a do Corinthians fossem antecipadas para terça-feira, dia 27 de janeiro, dando aos clubes quarta, quinta, sexta e sábado para treinar e se preparar para a decisão no domingo, dia 1º de fevereiro. O problema é que a mudança esbarra em diversos compromissos do calendário. No fim de semana anterior, o Corinthians enfrenta o Velo Clube pelo Campeonato Paulista, no mesmo dia em que o Bahia disputa o Clássico contra o Vitória, o que exigiria a antecipação também de uma rodada dos estaduais. Além disso, há questões envolvendo a televisão, já que as emissoras detentoras dos direitos de transmissão precisariam autorizar a mudança de data. A CBF entende que para mudar a data de estreia do Corinthians no Brasileirão, teria que fazer loucuras no calendário. Seria necessário remanejar jogos do Campeonato Baiano e do Campeonato Paulista, além de renegociar contratos com as emissoras de televisão. Por tudo isso, a tendência é que a CBF recuse o pedido do time paulista e mantenha o calendário como está. A questão toda do calendário levanta uma reflexão importante. Até que ponto a CBF deve atender pedidos de clubes que se sentem prejudicados? Se atender ao Corinthians agora, não estaria criando um precedente perigoso? Qualquer clube que se sentir em desvantagem no calendário poderá pedir mudanças? Enquanto isso, do lado flamenguista, as notícias são excelentes. Na manhã desta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, os ingressos da Supercopa do Brasil em Brasília foram totalmente esgotados pela torcida do Flamengo. A nação rubro-negra comprou todos os bilhetes destinados aos setores norte e leste do Mané Garrincha, confirmando sua força e paixão. Em cerca de 8 horas, as torcidas de Flamengo e Corinthians esgotaram os ingressos para o clássico interestadual na decisão da Supercopa do Brasil. A fila para a compra dos bilhetes chegou a ter 350 mil pessoas. Houve relatos de filas online enormes, com alguns torcedores vendo prints de mais de 400 mil pessoas aguardando. A venda teve início às 14 horas da quinta-feira e em menos de 8 horas já não havia mais nada disponível. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora e falar sobre Maicon, isso porque o Flamengo deu sinal verde para a saída do jogador para o Santos, mas estabeleceu uma condição inegociável para a negociação. O acerto já construído estabelece que o Santos assumirá integralmente o pagamento dos salários de Maicon, hoje na casa de R$ 1,5 milhão mensais. O clube carioca não aceita dividir os vencimentos do atacante, diferentemente do que aconteceu em outras negociações recentes no futebol brasileiro. Um fator considerado decisivo para o avanço das conversas foi a postura do próprio atleta. Maicon aceitou reduzir o salário para se adequar à realidade financeira do Santos, o que facilitou o alinhamento entre as partes. Essa disposição do jogador em diminuir seus vencimentos foi fundamental para que o Santos pudesse entrar de fato na disputa pela contratação. A negociação envolve o empréstimo até o final de 2026, com opção de compra ao término do contrato. Flamengo e Santos chegaram a um acordo para o empréstimo de Maicon. O entendimento entre os clubes prevê a cessão do atacante ao time paulista até dezembro de 2026, com opção de compra dos direitos econômicos ao fim do contrato. O modelo da operação está praticamente definido, mas alguns detalhes ainda precisam ser acertados. O ponto que mantém o negócio em compasso de espera é justamente a definição do valor fixado para uma eventual aquisição dos direitos econômicos do jogador de 29 anos. Flamengo e Santos ainda discutem qual será o montante estipulado para a opção de compra, último obstáculo para a formalização do contrato. A postura inflexível do Flamengo quanto ao pagamento integral dos salários
ficou clara nas negociações. O Peixe esperava contar com a ajuda do Flamengo para pagar essa quantia no período de empréstimo. No entanto, o rubro-negro descartou dividir os salários do Robozinho com o Peixe. Não haverá meio termo. Ou o Santos assume 100% dos vencimentos, ou não há negócio. O acordo também prevê uma cláusula interessante para confrontos diretos. Caso o Santos queira utilizar Maicon contra o Flamengo em qualquer competição durante o período do empréstimo, será necessário o pagamento de R$ 1 milhão ao clube carioca. Trata-se de uma proteção adicional do Flamengo, que não quer ser prejudicado por um jogador que ainda pertence ao seu elenco. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre Lucas Paquetá. Hoje é o dia que pode definir o futuro de Lucas Paquetá. O Flamengo realiza nesta sexta-feira a reunião que tende a ser definitiva para fechar a contratação do meia, após semanas de negociações intensas com o West Ham. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, Paquetá deixou claro ao West Ham que deseja deixar o clube para acertar com o Flamengo. A posição do jogador está cristalina. Ele não quer apenas sair da Inglaterra, ele quer especificamente voltar ao Flamengo. A grande questão que diferencia essa negociação de outras é justamente a motivação do atleta. Paquetá recusou propostas de gigantes ingleses como Chelsea, Tottenham e Aston Villa, além de sondagens milionárias do futebol árabe. O meia deixou claro que a questão não é entre ele e o West Ham. É uma decisão pessoal, um desejo de voltar às origens e se reencontrar com o clube que o revelou para o mundo. Depois de não se apresentar no treino do West Ham na terça-feira, 13, Lucas Paquetá visitou o CT do time inglês na quarta, 14, para uma conversa franca com o técnico Nuno Espírito Santo. O treinador tentou convencê-lo a permanecer, mas ouviu do meia que não tem mais cabeça para seguir na Europa. Foi nesse momento que o técnico português se sensibilizou e prometeu interceder junto à diretoria pela liberação do jogador. As negociações avançaram significativamente nas últimas 48 horas. Inicialmente avaliado em 60 milhões de euros pelo West Ham, o passe de Lucas Paquetá teve a exigência reduzida para 45 milhões de euros. Essa redução no valor pedido demonstra que o clube inglês começou a aceitar a realidade. Paquetá quer sair, e manter um jogador desmotivado não faz sentido, ainda mais com o West Ham lutando contra o rebaixamento. No entanto, há um grande impasse que precisa ser resolvido na reunião de hoje. O West Ham demonstra interesse em negociar o meia ao rubro-negro, mas estabelece medida importante. O clube inglês quer vender o jogador agora, mas mantê-lo emprestado até o final da temporada europeia, em junho. Já a Paquetá e o Flamengo querem a liberação imediata. Esse é um nó que precisa ser desatado. Segundo informações que circulam, o West Ham estaria pedindo 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, caso algumas metas sejam alcançadas. Na reunião de hoje, essas metas serão discutidas e alinhadas entre os clubes. A expectativa é que aconteça o tão sonhado aperto de mão e essa novela finalmente tenha um desfecho feliz. Falar de anúncio oficial. Isso porque o Flamengo anunciou a contratação do goleiro Andrew, ele que agora é o oficialmente reforço do Flamengo. Ainda não saiu no bid, mas passou pelos exames, foi aprovado e já fez a atividade junto com o grupo e agora oficialmente é goleiro do Mengão. Boa sorte, Andrew. Tudo de bom para você. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e, claro, ativar o sininho de notificações para não perder nada do maior clube do mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!